Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, sou um dos membros aqui da bancada do Importunos e é com muita honra que eu venho aqui trazer e apresentar a vocês o nosso quarto episódio do podcast. Se você está chegando agora, eu peço que acompanhe os nossos outros episódios para que conheça mais o nosso trabalho e já peço também que você compartilhe esse episódio com os seus amigos e familiares e também dê o seu feedback, nas nossas redes sociais. Enfim, hoje o nosso episódio é sobre um tema muito importante e que tem tudo a ver com a data especificamente que a gente está passando por hoje. Na verdade ontem, que foi o dia 16 de maio, o aniversário de 202 anos da nossa querida Nova Friburgo, da nossa Friburgo. E o convidado de hoje é uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre esse tema e sobre a política do passado, bem como a atual, que é o professor Jorge Carvalho, que com certeza dispensa apresentações, é alguém que trabalhou por muito tempo em pró da cidade, em pró de Nova Friburgo e até hoje faz parte aí do importante debate público que tem sido feito em relação às nossas dificuldades e os problemas que nós enfrentamos na Friburgo de hoje em dia. Então, eu já queria iniciar pedindo para que o Jorge se apresente e também vou pedir para que ele responda uma pergunta que parece simples, mas com certeza tem um toque de complexidade. Peço que ele não fique estressado comigo porque é uma pergunta difícil. Mas vamos lá, eu queria saber por parte dele, por sua parte, Jorge, qual é a sua visão a respeito da virtude política atual? Você acredita que aquela virtude que deveria ser inerente a toda personalidade política, a todo líder político, em especial aqui em Nova Friburgo, se perdeu durante o tempo? Existe hoje a virtude necessária que deveria ser, em regra, obrigatória a todo aquele indivíduo que se presta a fazer política? Salve, salve! Eu quero aqui agradecer a oportunidade de participar do programa, saudar a família friburguense nesse mês de aniversário, nessa data tão importante. Pequeno histórico da minha vida, eu nasci ali na Rua Santo Inácio, na Rua General Osório. Santo Inácio é aquela ruazinha estreitinha que tem ali, que faz esquina com a Santo Inácio. Meu pai chamava-se Jorge Carvalho, era comissário viajante, a minha mãe Maria de Lourdes Ribeiro Carvalho, dona de casa. Eu sempre fui aluno da escola pública, do pré-escolar até o ensino médio. Depois eu fiz o curso de matemática na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Me formei, sou licenciado em matemática, física e desenho geométrico. Iniciei a minha carreira profissional no Colégio Rui Barbosa em março de 1975 e depois trabalhei por várias unidades escolares da rede pública e da rede privada, não só aqui como em outros municípios vizinhos. E tenho uma honra muito grande de ter nascido aqui em Nova Friburgo, de ser um friburguense. Costumo dizer sempre que na vida devemos lutar por aquilo que nos une, porque o que separa não tem valor. Se a gente ficar valorizando aquilo que nos separa, a gente vai viver em divergência. Então vamos valorizar aquilo que nos une, e nada nos une mais do que o amor a Nova Friburgo, o carinho com essa cidade e essa virtude que você pergunta, que deve ser inerente ao agente político. Eu analiso que neste século XXI nós perdemos muito disso. Se vocês analisarem comigo as últimas eleições, a partir do ano 2000, vocês vão observar que o eleitor friburguense, da sua grande maioria, ele votou para excluir. Ele votou para tirar o Paulo Azevedo e colocar a Saudade Braga. E por aí foi. A partir daí, as eleições foram sempre excludentes. As decisões, melhor dizendo, foram sempre excludentes. E quando você faz a exclusão, vou tirar fulano, você não vê as virtudes que os outros candidatos têm. Por exemplo, se nós pegarmos o resultado da eleição municipal de 2016, dos 5 candidatos que tiveram maiores votações, 4 exerciam mandatos.
Um não tinha mandato naquele momento. E o povo foi e escolheu exatamente aquele que não tinha mandato. Porque exerciam mandatos naquele período eleitoral, o Glauber Braga, que era deputado e continua deputado federal, a doutora Grace, que era vice-prefeita, o Rogério Cabral, que era prefeito, e o doutor Renato Abirrame, que era vereador. Então, esses 4 estavam no exercício do mandato. Ressurgiu o doutor Renato Bravo, ilustre engenheiro, que hoje é o prefeito do município. Há muito tempo ele não exercia nenhum mandato eletivo. E, para a maioria da população, ele representava o novo. E atrás desse novo, na tendência do novo, ele recebeu aí 1/5 dos votos, né? Válidos aqui em Nova Friburgo, e como nós não temos segundo turno, ele foi eleito prefeito. E não faz um governo bem avaliado pela população, e eu tenho aí uma preocupação muito grande com as próximas eleições, que se a pandemia deixar, será em outubro, em que o povo, mais uma vez, pode escolher por exclusão. E quando faz isso, não analisa as virtudes dos candidatos que se apresentam. Todos os partidos têm pessoas gabaritadas, pessoas que têm competência, pessoas que têm virtudes para o exercício do mandato, mas muitas das vezes são excluídas porque o povo quer tirar alguém, vê a possibilidade do afastamento desse alguém em candidatos que não têm as devidas virtudes e que, na maioria das vezes, são piores, com resultados bem piores do que aqueles que estão sendo excluídos. Eu tenho essa preocupação muito grande. Jorge, bom dia para você. Uma honra Uma honra ter você aqui com a gente. Agradecer o Luiz, agradecer o João. Mais uma vez é o Iago que está falando aqui. Não dá para começar a pergunta sem também quebrar um protocolo aqui e parabenizar a Nova Friburgo pelos 202 anos. Pensar também que Nova Friburgo tem muito ainda a comemorar durante esse século, por isso que até o amigo Guirran fala dos 2 séculos. Eu acho que Friburgo precisa trabalhar em relação a isso, não achar que os 200 anos foi em 2018, porque ainda tem muito a comemorar. Até 2090 e pouco, a gente ainda tem muita coisa a comemorar em relação a 200 anos. E é isso que a gente precisa relembrar. Ontem foi um dia muito atípico, né? Não tivemos as comemorações que são clássicas, o desfile. Eu que pude desfilar com o professor lá na Euterp em 2018, ali na parte da diretoria, com o saudoso Eli Borges, que Deus o tenha. E, assim, são essas coisas que... essa esperança de dias melhores, desses momentos que nós vivemos, mostra que a gente vai sair dessa situação e espero em Deus que seja o mais breve possível. Jorge, a pergunta que eu tenho é um pouquinho extensa, mas eu acho que é um pouco curiosa. Friburgo sempre foi uma cidade à frente do seu tempo. Nós fomos criados através de um decreto real via Dom João VI. Terras que receberam os suíços ali, que estavam saindo de uma crise sem precedentes fora ali na Europa, passavam fome, vieram aqui atrás de uma nova oportunidade. E ainda mais que naquele momento ali tinha tido o vulcão, o Tâmbora, né, se eu não me engano, e isso também trouxe um caos à Europa. Isso afetou muito a Suíça, e por isso eles vieram para esse novo mundo, que de fato era um novo mundo, porque uma época que não se tinha avião, não se tinha carro, se vinha em barcos, tinha todo um risco nessa travessia. E eles se aventuraram e chegaram aqui. E essa aventura deu certo. Por isso que nós chegamos até onde a gente chegou. Depois vieram os alemães, e comemoram também 200 anos de chegada
em 2024, a primeira leva de alemães. Depois, ali no final do século XIX, vieram os alemães de novo trazendo a questão da indústria. E botou Friburgo numa outra vanguarda, coisa que o Brasil ainda era agroexportador. Friburgo já era uma cidade que já tinha ali uma indústria fortíssima. Naquele momento ali que o Brasil ainda estava atrasado, Friburgo já era uma vanguarda. E Friburgo passou o seu século XX sempre se vangloriando desse passado. E esse passado tem se perdido. Eu acho que o maior baque, querendo ou não, foi a tragédia de 2011, onde nós fomos colocados no maior desafio de toda a nossa história, por conta das tragédias que vieram junto, que foi a tragédia política, foi a tragédia econômica, foi a tragédia de infraestrutura. E fora que Friburgo vem de tragédias. Friburgo conseguiu destruir o seu servidor público, conseguiu destruir as festas, que eram que davam orgulho à nossa gente, principalmente a festa da cerveja, que só perdia para Blumenau. E em questão do turismo, quando o prefeito de Gramado, que no último programa, o penúltimo programa, o Mesaque Galberto citou em relação a Gramado, que eles vieram aqui para ver como é que se fazia turismo, e hoje eles estão também muito à frente do nosso tempo. E a pergunta é o seguinte, Jorge, você acha que o próximo prefeito de Friburgo precisa selar um pacto com seus cidadãos no sentido da cidade voltar a ser vanguarda e assim sair desse atraso que está custando caro, que está colocando a gente num berço esplêndido, que isso é perigoso? Oi. Você faz uma análise muito, muito interessante de Nova Friburgo, desde a sua criação do decreto de Dom João VI, passando pela chegada dos alemães em duas etapas, em dois períodos, toda a nossa colonização, a vanguarda que Nova Friburgo sempre representou diante dos municípios brasileiros. E só fazendo um pequeno resumo, se você pegar os principais problemas que os municípios brasileiros, os 5.200 municípios brasileiros, em torno de 5.200, possuem, Nova Friburgo tem isso tudo equacionado. Não vou dizer resolvido, mas bem encaminhado. Você não tem problema, por exemplo, não tem demanda reprimida em vagas das escolas públicas municipais, principalmente no ensino fundamental, não estuda quem não quer, não é? Você não tem problemas de saneamento básico, de abastecimento de água, de iluminação pública, de coleta e destinação final do lixo. Esses problemas estão equacionados. Não vou dizer que estão resolvidos, porque algumas alterações e modificações e adequações precisam ser feitas, principalmente nesses contratos de concessão. Para que vocês tenham ideia, o contrato de coleta e destinação final do lixo foi pioneiro no Brasil, esse contrato de concessão. E a empresa usa até hoje o exemplo de Nova Friburgo para vender os seus serviços pelo país todo. Então, essa vanguarda que você, Iago, coloca lá, desde a industrialização trazida pelos alemães, essa vanguarda, ela continuou até o final do século passado, final do século XX. Depois não, depois nós tivemos governos medíocres. Desculpe eu falar, se vou desagradar algumas pessoas, mas nós trocamos aqui a rivalidade política que tinha no século XX, a rivalidade entre grupos políticos, que era uma rivalidade progressista, cada grupo queria fazer mais do que o outro. Nós trocamos essa rivalidade pela mediocridade política do século XXI. Aí, quando você dá o exemplo de Gramado,
que vieram aqui para aprender e hoje estão na nossa frente, nós passamos a ser um município que já teve. Isso não é bom. Nós temos que voltar ao protagonismo. Nós temos que analisar quem vai se apresentar como candidato a prefeito, quem vai se apresentar para administrar a nossa cidade, que apresente alguma coisa para os próximos 20 anos, no mínimo. Porque senão nós vamos ficar nessa história da cidade que já teve isso, já teve aquilo. Isso não é bom. Nós temos que voltar a assumir essa posição que nós tivemos a partir do século XIX, do final do século XIX, em todo o século XX, e que perdemos no século XXI. Por exemplo, os alemães não vieram para cá, para Nova Friburgo, na segunda leva, para implantar a indústria, simplesmente por ouvir dizer. Eles vieram porque nosso município tinha condições, por exemplo, de que eles implantassem usinas de energia elétrica. Há uma informação que poucas pessoas sabem. Nova Friburgo, vou dizer isso, que é um estudo da Companhia de Águas aqui nossa. Nova Friburgo é o único município no mundo que produz 100% da sua água. Nenhuma fonte de água usada nesse município vem de outro município. É tudo gerado aqui, é tudo surgido aqui, todas as nossas fontes de água são nascidas em Nova Friburgo. Isso é uma coisa que só nós temos no mundo. E os alemães, quando vieram para cá, na segunda leva, que já conheciam a importância da energia elétrica, eles vieram por isso, porque o município tinha e tem condições de gerar energia elétrica. Hoje nem tanto, porque a cidade cresceu, não tem como abastecer todo o município, mas naquela época tinha essas condições. Daí eles terem vindo para cá. E ao longo do tempo, principalmente no início do século XX, meados do século XX, nós tivemos esse desenvolvimento muito grande. Nós tivemos grandes indústrias que eram modelos num país que era essencialmente agrícola, como você colocou. Então, o próximo prefeito, os próximos vereadores, têm que pensar na Nova Friburgo dos próximos 20 anos, no mínimo. Nós não podemos ter prefeitos e vereadores que venham com promessas de coisas que sejam só para agradar a população. Não é isso. Nós precisamos rever todos os contratos de concessões, todos eles precisam passar por uma revisão. Nós precisamos ter uma agência reguladora e fiscalizadora desses contratos. Nós precisamos avançar nesses contratos. Por exemplo, agora, recentemente, o município tentou fazer uma licitação para contratar empresas responsáveis pela capina, varrição, retirada de entulhos, poda de árvores. E esses itens que o município queria licitar, todos eles fazem parte do contrato de concessão da coleta e destinação final do lixo. Tem um artigo lá nesse contrato que diz o seguinte: o presente contrato pode sofrer um termo aditivo de até 25% para que a empresa possa realizar os seguintes serviços: capina, varrição, retirada de entulho, cuidar de galerias e bueiros e poda de árvores. Pois se está lá no contrato de concessão, faça o termo aditivo dentro dos valores plausíveis e não precisa licitar. Se tem uma empresa que é bem avaliada nas concessões, é a empresa que faz o serviço de coleta e destinação final do lixo. Todas as avaliações que eu vi até hoje, ela tem uma aprovação acima de 90%. Então, se você tem uma coisa que funciona, por que não ampliar aquilo se o contrato permite? Então, as pessoas precisam conhecer esses contratos, principalmente os vereadores. Eu faço a pergunta a vocês aqui. A lei orgânica foi reformada agora. Ela sofreu uma reforma depois de um determinado período. Dos 21 vereadores,
Dos 21 vereadores, quais foram aqueles que apresentaram sugestões para a reforma da lei orgânica? Pode perguntar aos 21. Se 2 ou 3 responderem, eu vou ficar satisfeito, porque pelo que eu olhei, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, foi serviço de um único vereador, e isso não é bom. Bom dia a todos, bom dia Jorge, Luiz, Iago. Bom dia. Bom dia também aos nossos ouvintes. Agradecer ao Jorge pelo convite de estar aqui com a gente, uma pessoa extremamente gabaritada e reconhecida na cidade pelo seu trabalho. E também não poderia deixar de começar a minha fala sem felicitar a cidade pelos seus 200 anos de muita história. E para começar agora, né, Jorge, Friburgo ela é reconhecida por ser uma cidade com imenso potencial turístico, e aí você e o Iago chegaram até a comentar sobre essa questão de Gramado, o secretário de Turismo. E essa situação extraordinária que a gente vive, essa questão do Covid, ela, em um primeiro momento, a gente entende, né, que o turismo interno ele vai ser mais estimulado. E no seu entendimento, Jorge, o que deveria ser feito para explorarmos melhor essa vocação? Você acha que esse momento ele pode talvez ser um propulsor nessa levantada do turismo? Eu entendo que sim. A indústria do turismo, ela é uma indústria extremamente importante, não poluente, e que nós temos esse potencial para explorar tudo isso aí. Agora, há necessidade do poder público criar as condições para tal. Nós precisamos ter formação de mão de obra para atender aquelas pessoas que vêm nos visitar, porque o mau atendimento afasta o turista. Às vezes você entra num restaurante e não é bem atendido por aquelas pessoas que vêm, eventualmente vêm ali te servir. Não é? Você chega num hotel, pode ser que você não seja bem atendido pelas pessoas que estão ali, mas não por maldade das pessoas. Muitas das vezes, porque não tem uma formação. No início desse governo atual, o prefeito me convidou para um bate-papo e eu sugeri a ele já tinha sido diretor do SENAC, diretor do SESC, anteriormente, antes de assumir o mandato de prefeito, bem relacionado com o vice-governador à época, e que acabou exercendo o cargo de governador, ele tinha essa relação. Eu sugeri ao prefeito Bravo, que desapropriasse aquele prédio de um hotel lá na chegada da cidade, que está lá à venda, ou vai a leilão, não sei qual a situação, o antigo Muri Garden. Então, eu sugeri ao prefeito, desaproprie aquela área, aquele imóvel, e faça um convênio com o SENAC para instalar ali um hotel-escola, para formar mão de obra para isso. A mão de obra para os restaurantes, a mão de obra para os hotéis, mas com treinamento, com capacitação, porque a forma como você recebe o turista vai dar a ele aquela vontade de voltar ou não à cidade. Então, se nós temos essa vocação, e temos, é necessário começar por isso, pela formação. Esse tipo de atividade também deveria constar das nossas escolas, principalmente no ensino fundamental, porque dali saem muitos jovens que vão trabalhar nessa área. Então, a formação é fundamental, é a pessoa conhecer a história de Nova Friburgo. Você chegar, por exemplo, num hotel e ter ali todo o material, nos hotéis e pousadas, todo o material da nossa história, que a nossa história é rica. A pessoa chega, quer conhecer como Nova Friburgo chegou ao estágio de hoje. Em cada unidade em que vai chegar o turista, você tem que ter essa informação. Então, nós temos um potencial muito grande, mas esse potencial não vem sendo explorado pelos governantes. Então, eu vejo nisso um caminho muito interessante para Nova Friburgo. Nós não podemos, economicamente, continuar dependendo
exclusivamente da metalmecânica e da moda íntima. Nós temos outros caminhos além destes. Temos que incentivar esses, claro. Nós temos uma indústria da área metalmecânica que é a principal da América Latina, ela tem que ser incentivada. Agora, não podemos viver só disso. Outros potenciais existem e têm que ser explorados. Perfeito, Jorge. E agora, já que durante essa última conversa acabou saindo o assunto educação, e como você, como professor, é quase impossível conversar e não falar de educação, queria fazer uma pergunta também relacionada mais aos tempos que a gente vive atualmente, em especial a essa pandemia e consequentemente, ao isolamento social. Nós estamos acompanhando uma mudança na prática das nossas escolas, né? Aqui em Friburgo, principalmente, tem tido muita polêmica em relação às escolas municipais, muitos pais pedindo que o prefeito dê cestas básicas para as famílias, e etc. Mas, em âmbito geral, a gente está vendo que, provavelmente, a educação brasileira em geral e até mundial não vai ser a mesma depois da pandemia, assim como qualquer outro instituto geral, né? Infelizmente, a pandemia está nos forçando a pensar em mudanças pragmáticas para que a gente possa se preparar para caso algo aconteça no futuro, nós não fiquemos paralisados em âmbito generalizado como nós estamos ficando agora. Aí eu queria ouvir a sua opinião como professor e como alguém que entende de educação e trabalha com isso, trabalhou grande parte da sua vida. Qual é a sua opinião sobre o futuro da educação num panorama no sentido de que teremos que adaptar nossas escolas melhor ao ensino à distância, ao famoso EAD, e também talvez um comentário sobre a postura do governo municipal em relação às creches, né, a educação básica, que é prerrogativa do prefeito. Você acha que tem sido bem conduzida a educação municipal e a educação de Friburgo em geral, e com aspecto também, principalmente em relação a essa pandemia? Olha, eu vejo com muita preocupação a questão da educação no Brasil de um modo geral. Nós temos, principalmente nesse governo, já estamos no segundo ministro da Educação, que infelizmente não tem preparo para o... Vocês querem ver, por exemplo, vou dar só esse exemplo. A maioria das escolas, na verdade, as escolas no Brasil não estão funcionando por conta da pandemia. As aulas estão suspensas. Se as aulas estão suspensas, nesse momento não existe a necessidade do transporte escolar. Vai transportar o quê? Se os alunos estão em casa e os professores também. Aí o ministro da Educação vai, na semana, há 10 dias atrás, 12 dias atrás, ele vai e libera uma quantidade de recursos espantosa, um negócio sem pé e sem cabeça. Ele libera para os estados e municípios uma verba volumosa, robusta, para que os municípios e os estados arquem com despesas do transporte escolar. Quer dizer, isso é um tapa na cara da população. Porque se não tem aula, se o professor está em casa, o aluno está em casa, não tem transporte escolar. Então, para que você libera um recurso desse num momento em que todos os estados e municípios estão preocupados com a questão da alimentação das crianças? Muitas crianças desse país têm na alimentação escolar a principal refeição do dia. Aí o ministro pega e libera recursos para transporte escolar. Isso é piada, e piada de mau gosto. Aí vão dizer assim, mas a verba é carimbada. Bom, a verba pode até ser carimbada, mas o presidente da República tem um instrumento chamado medida provisória.
e ele, por medida provisória, ele pode remanejar essa verba. Ao invés de ser transporte escolar, a dotação orçamentária passa a ser alimentação escolar e passa para os estados e os municípios as suas cotas. É lógico que toda medida provisória vai ao Congresso depois para aprovar. Aí eu pergunto a vocês, qual será o senador e o deputado que vai votar contra a questão de se liberar recursos para a alimentação de crianças nesse país? Então, a questão da educação tem que partir lá do Ministério, tem que partir de lá. A diretriz tem que partir do Ministério da Educação. Quando você tem um ministro incompetente, fraco e irresponsável, que eu digo que quem libera um recurso desse no momento desse, só tem esses nomes, incompetente e irresponsável. Aí você vem em cadeia, vendo o que está acontecendo no Brasil. Olhando aqui para o município de Nova Friburgo, eu vejo a Secretaria de Educação do nosso município com uma equipe muito boa, uma equipe competente, uma equipe dedicada, uma equipe que tem tudo para fazer um bom trabalho e tenta fazer esse bom trabalho. Você tem bons profissionais na rede, bons gestores na rede, mas tem uma coisa que me preocupa muito, é a questão salarial. O professor não pode receber multa no final do mês. O profissional da educação aqui em Friburgo recebe uma multa no final do mês, que não vem desse governo. Ele tem que receber um salário. E ganha tão mal que no final do mês aquilo parece uma multa. Não vem desse governo. Ao longo do tempo foram perdendo aquilo que conquistaram lá no final da década de 80 e no início da década de 90. Eu, quando deixei a Secretaria de Educação, em 1992, eu deixei um plano de cargos e salários para toda a categoria, com um piso salarial de 3 salários mínimos e meio. Quer dizer, se tivesse sido mantido isso, nos dias de hoje, nós teríamos aí o piso salarial do professor municipal, aquele que está começando a carreira, ele teria aí algo em torno de R$ 3.600, R$ 3.700, fora a regência e outras gratificações. Ao longo do tempo foram perdendo isso, até que se implantou aqui, no ano 2001, anulou-se um concurso público, implantou-se aqui em Nova Friburgo uma excrescência chamada Cooperativa de Trabalho e Serviço, de nome NITCOP. Vocês que são mais jovens talvez não lembrem disso, mas 4.000 servidores concursados foram demitidos e a prefeitura, que era um governo chamado socialista, que era do PSB, tirou quem era concursado e contratou através de uma cooperativa, sem direitos trabalhistas, sem nada. Essas pessoas depois entraram na justiça, ganharam, e o município paga até hoje essas indenizações, porque a cooperativa, famigerada NITCOP, sumiu. Então foram tratando a questão do servidor público dessa maneira, e reflete na educação. A educação tem que ser prioridade. O governante, o gestor tem que entender que os recursos da educação não são gastos, são investimentos. Você investe em educação. Quando você pega um governante, um gestor que disse que o gasto com a educação, esse está fora de qualquer análise. Não existe gasto com a educação, existe investimento. Tem que levar a educação a sério. Você tem que pegar hoje essa pandemia, na verdade, nos coloca num novo tempo. Ela está para o século XXI, como a gripe espanhola esteve para o século XX. Nós vamos ter, a partir do fim dessa pandemia, um novo tempo. Nada será igual. E a questão educacional vai passar por isso também. Agora, você não pode brincar com a educação com atitudes como essa que eu relatei aqui, partindo do Ministério da Educação. Não dá para brincar dessa forma. Há uma necessidade de se levar a educação a sério, porque o que nós temos hoje, olha só, outro dia nós participamos de um debate aí numa rede de televisão com outros ex-secretários, o professor Gazé, o professor Hamilton Werneck, e nós estávamos analisando uma matéria que saiu num jornal de grande circulação no país e que faz sentido.
nós temos uma escola do século XIX, na maioria dos casos, nós temos professores do século XX e alunos do século XXI. Os nossos jovens, hoje eu pego a minha neta de 6 anos de idade e ela mexe no computador, no celular, com uma facilidade que eu não tenho. Então é essa criança que a escola está recebendo, uma criança completamente diferente daquela que vocês foram um tempo e que eu fui num tempo bem anterior a vocês. A criança já chega no colégio, na escola, com conhecimento muito acima daquele que a escola oferece. Então, há uma necessidade de trazer essa escola para o século XXI, de trazer esse professor para o século XXI. Como que traz o professor para o século XXI? Capacitando. Há a necessidade constante da capacitação desse profissional para colocá-lo nesse novo tempo. Na verdade, ao fim dessa pandemia, vamos viver um novo tempo. E aquele que não se adequar ao novo tempo vai estar aí, fora de tudo isso que estará acontecendo. Eu vejo dessa maneira. Desculpe aí ter me alongado na resposta. Jorge, querendo ou não, às vezes a gente tenta fazer um recorte aqui no podcast, e como você é uma pessoa que praticamente é uma testemunha viva de duas situações, da situação ícone que aconteceu em Friburgo, que é uma coisa que eu estava até um dia conversando com um amigo meu, Arthur Sartori, um grande abraço para ele, que a gente estava falando que Novo Friburgo, por conta ali da briga entre... Briga não, uma briga até positiva, entre Heródoto e Paulo Azevedo. Isso, exatamente. Existia uma coisa positiva para a cidade, que ambos estavam querendo fazer o melhor. Paulo fazia uma coisa, depois quando o Heródoto voltou, fez de um jeito. Então, a cidade colheu isso. E só que a gente percebe que quando chegou no fim do governo Paulo ali em 2000 e começou o governo Saudade, que aí o destino não foi bom com a gente, porque colocou a gente num governo de 8 anos que foi o que eu citei acima, destruiu a carreira de servidor em Nova Friburgo. E um problema que até hoje fica ali atrapalhando a melhoria da cidade. E eu acho que tem duas coisas que eu quero perguntar. A primeira, se você o que você sente falta daquela política que existia, essa rivalidade entre os dois, que hoje não existe mais? O que você sente falta? E o que você acha que o próximo prefeito de Friburgo, para ele começar a poder colocar a cidade nos eixos, você acha que vai ter que passar por uma reforma fiscal e administrativa, talvez passando por recomposição ali dentro das secretarias, no sentido até de servidores de carreira, para poder começar a melhorar a carreira deles? Porque até o atual prefeito entregou está reformulando as carreiras, mas eu acredito que por conta até do processo eleitoral, isso vai ficar para o próximo prefeito ou para a reeleição dele. Então, o que você acha em relação disso? Você acha que é um grande abacaxi, que de fato é? Você acha que falta vontade da Câmara e do Executivo de discutir essa mudança? Falta conhecimento. Falta conhecimento do agente político para fazer as devidas mudanças. Olha só, se nós voltarmos lá onde você falou, em 2001, quando a ex-prefeita assumiu, ela não tinha conhecimento, capacidade para gerir o município. É uma pessoa séria, não tenho o que dizer da honestidade dela, não é por aí, porque eu não discuto pessoas, eu discuto... Na política, a gente não discute pessoas, discute as ações. E ela foi infeliz ao anular o concurso de 99, porque ela alegou naquele momento que a prefeitura não tinha condições de arcar com os 4.000 servidores. Muito bem. Quando ela fez isso, ela contratou essa famigerada Nitcoff e botou 6.000 servidores na prefeitura através de um contrato
que não era um contrato sério, não era um contrato robusto, não era um contrato que pudesse garantir a quem estivesse naquele serviço uma estabilidade como preceitua a Constituição. Então começa por aí. Aí você destrói o principal que se deve ter na administração pública, que são os servidores e a carreira do servidor. Porque eu posso ser um secretário de educação de excelentes ideias no meu gabinete, mas quem executa é a ponta. Quem executa é o diretor da escola, os professores e funcionários daquela unidade escolar. Nós temos hoje 122 unidades escolares em Nova Friburgo. A capilaridade da rede é enorme. Então, o secretário ele tem que ter a cumplicidade do gestor da unidade, porque senão a coisa não vai acontecer. E quando você vai e tira todas as vantagens do servidor, você já começa a perder o jogo, porque a coisa lá na ponta não vai acontecer. De jeito nenhum. Isso a prefeita errou. Ela errou porque ela não tinha um projeto para Friburgo. Se vocês analisarem politicamente, o projeto da ex-prefeita era um projeto familiar. Primeiro, ela tentou fazer o marido deputado estadual. Em 2004, ele foi candidato a deputado estadual, não se elegeu. Ficou perto, mas não se elegeu. E na eleição seguinte, de deputado, o que ela fez? Ela elegeu o filho, deputado federal, que está aí até hoje. Então, a herança que a ex-prefeita deixou para Friburgo foi uma herança familiar. Ah, mas ela fez creche, você colocou situações de creches que a gente sabe, prédios aí que não merecem nem comentários, mas foi um projeto. Iniciou esse projeto aí, ampliou esse projeto, creche já existiu, mas ela ampliou. Mas deixou esse legado familiar. E os que a sucederam, não tinham projeto nenhum. O projeto do Heródoto era o trem, né? E, lógico, era um sonho dele, não vou dizer que não seja viável, porque se a gente observar em outras cidades, até existem, não da forma como que ele queria, mas o VLT hoje é um tipo de transporte viável. Não sei se em todos os pontos da cidade, mas é um projeto a ser estudado no futuro próximo. Não é uma coisa absurda. E os que sucederam o Heródoto não tinham projeto nenhum, como não tem. E não consegue administrar o município com 7 mil servidores, ganhando mal. Essa reforma administrativa não avança, não chega a um denominador comum. E hoje o que nós temos? O gasto com esses 7 mil servidores está no limite da lei de responsabilidade fiscal, o que amarra o prefeito. O prefeito não pode ultrapassar aqueles 54% que ele tem como teto do gasto com servidores. E está sempre muito próximo, batendo ali. E como está muito próximo, não existem reajustes que se fazem necessários para que as carreiras públicas sejam valorizadas. E não havendo essa valorização, infelizmente, você não tem o avanço. A rivalidade que existiu no século passado, ela era uma rivalidade saudável. Se vocês analisarem direitinho, os prefeitos davam continuidade, um prefeito começava uma obra, o outro dava continuidade. Por exemplo, o Heródoto começou a construir a unidade de saúde e educação do Cordoeira. Não deu tempo de concluir. O Paulo veio e concluiu. O Alencar Barroso começou a construir a Via Expressa, a idade dele, o ex-prefeito Alencar Barroso, a ideia dele. O ex-prefeito Alencar Barroso foi quem abria a Via Expressa, chegou a abrir. O Heródoto não quis fazer, o Paulo veio e concluiu. Então, um prefeito dava sequência, na maioria das vezes, àquilo que o outro fazia. Hoje, o prefeito que vai assumir em 2021 vai dar sequência aqui. Qual é o legado que esse governo está deixando? O prefeito Renato Bravo assumiu a prefeitura, foi dar sequência a quê? Que o prefeito Rogério Cabral deixou. Então, é essa análise que se faz. A rivalidade
ela era grande, mas essa rivalidade foi trocada pela mediocridade. Excelente comentário, Jorge. E Obrigado. essa questão também, eu acho que está relacionada com o que o Luiz falou no início, né? A questão da virtude da política. Porque você tinha, tanto em Paulo quanto em Heródoto, um amor muito grande por Friburgo, o que, mesmo que viesse de outro político, né, antecessor a ele, a política ela se mantinha desde que ela se mostrasse algo bem sucedido, né? E hoje a gente não vê mais isso, né? A política mais parece que se voltou à tática do amigo e inimigo. E se ele está em outro polo... Você dá um exemplo disso? Com certeza. Deixa isso rapidamente, é o problema que nós estamos vivendo até hoje. Quando foi feita a concessão dos serviços de água e esgoto do município, no edital e no contrato, a concessionária era obrigada a fazer a separação da rede de esgoto da rede de águas pluviais, ou seja, a concessionária não pode usar a rede de águas pluviais para captar o esgoto. Ela tem que fazer uma rede própria. A exemplo do que ela fez agora na Monte Líbano, na rua Monte Líbano, e vocês assistiram aí recentemente esse serviço. Só que isso já era para estar pronto. Rede de esgoto é uma coisa, rede de águas pluviais é outra. E no contrato, na outorga que a companhia pagou para receber os serviços, ela era obrigada a fazer, e foi obrigada a fazer, um plano de macro-drenagem do município de Nova Friburgo. E nesse plano de macro-drenagem havia a remodelação e ampliação das nossas galerias. Então, vou dar 2 exemplos. A Rua Uruguaiana, em Olaria, que tem uma extensão de mais de 1 quilômetro, uma rua íngreme, ela tinha problemas sérios na galeria. Toda vez que chovia, estourava a galeria, tirava o calçamento todo. Ali foi feito o estudo e uma nova galeria em toda a extensão da rua até o córrego Cônico, até o Rio Cônico. Na rua Prefeito Gustavo Lira, em Olaria, acontecia a mesma coisa. Dentro desse estudo foi feita uma nova galeria, foi feito redimensionado todo o sistema, nunca mais aconteceu isso. Está lá até hoje, tem quase 20 anos. A rua Augusto Cardoso, ali no centro, antigo posto de saúde, foi começada uma galeria na avenida. Se você passar lá, se vocês passarem lá, vocês vão ver onde ela desemboca, em frente ao antigo Clube 50. Essa galeria, o estudo dela pegando ali do Rio Bengalas, passando pela rua do antigo posto de saúde, entrando na Alberto Braulio, subindo na Monte Líbano até encontrar a Galeria das Braunes. Nesse encontro da Galeria das Braunes, você vai dividir o volume de águas que vem lá de cima. Uma parte desce pela Augusto Spinelli, outra parte pela Monte Líbano. E vai acabar todo aquele problema de enchente, de inundação que existe na Farinha Filho e na praça. Essa galeria parou exatamente no antigo posto de saúde. Os governos que vieram não se preocuparam em ver esse estudo, daí a importância da sequência. Se isso tivesse sido realizado, não teríamos esses prejuízos que estão todo período de chuva acontece com o comércio, com as residências naquela região. Não é inventar a roda. O município pagou por esse estudo. Está pronto, é da sequência. Lógico, 20 anos depois, você tem que redimensionar. É só adequar os estudos que existem à situação de hoje. Então, essa continuidade que as pessoas assumem e não querem dar sequência, termina nessas mediocridades que nós estamos vendo em termos de administração. Não faz sentido mais, em pleno século XXI, qualquer chuva, você ter essa inundação toda nessas ruas que eu citei. Desculpe te interromper. Nada, que isso. Perfeito, e acho que contribuiu muito, né, com o que eu vinha construindo aqui no meu comentário. Mas, Jorge, no momento que a gente vive, tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita, né, que é relacionada à questão da saúde. E apesar dela estar em evidência, né,
a nível mundial, aqui em Friburgo, ela já vem sendo um problema há tempos. E talvez muito por conta também de toda essa questão que a gente citou aqui anteriormente. E eu queria saber de você, assim, olhando em retrospecto, onde você diria que a saúde de Friburgo começou a derrocada, né, do sistema? Nesse governo, por exemplo, a gente viu sucessivas trocas de secretário, teve aquele caso emblemático lá da secretária que, assim, rodou todo o Brasil. Mas eu queria saber de você, onde você diria que foi talvez o ponto de virada no sentido negativo, né? Olha, saúde é problema no Brasil todo, não seria, como você disse, não seria diferente aqui em Nova Friburgo, mas Nova Friburgo perdeu a capacidade que tinha de bom atendimento na área da saúde a partir do momento que deixou de investir no atendimento básico, nas unidades básicas de saúde. Tudo ocorre tudo que ocorre com a pessoa, ela se dirige ao Hospital Raul Sertã. Agora, a unidade de pronto atendimento, que, por sinal, tem um funcionamento muito bom no Distrito Conselheiro Paulino. A UPA ela vem suprindo aí, a deficiência da rede. Mas se a rede funcionasse na saúde básica, nos diversos distritos e bairros do município, muita coisa seria evitada. E o que acontece é que o município deixou de investir nessa atenção básica da saúde. Um médico de família, tudo isso foi se perdendo ao longo do tempo. Engraçado que a própria qualidade de atendimento do Raul Sertã, que é a principal porta de entrada da saúde, começou a perder a excelência do serviço, a qualidade do serviço, exatamente quando uma médica foi prefeita da cidade, né? Isso é a mesma coisa se eu fosse prefeito do município, se eu tivesse um dia a oportunidade de ser prefeito do município e fizesse uma atuação desastrosa na área da educação, né? Então, a coisa começou ali. A partir daquele momento, você começou a ver a decadência do atendimento na rede municipal de saúde, e hoje a coisa é difícil de consertar, não é impossível. Tem-se que tomar medidas que, muitas das vezes, essas medidas vão desagradar pessoas que estão há muitos anos à frente dos serviços. Então, o próximo prefeito, se quiser mexer nisso, vai desagradar muita gente, mas ele tem que entender que, desagradando essas pessoas, ele estará trabalhando em função da melhoria de um serviço essencial para a sociedade de Nova Friburgo. Não dá mais para o município ter determinadas atividades dentro da rede municipal de saúde que podem ser exercidas pela rede particular através de convênio, onde você vai cobrar de uma só pessoa. E, às vezes, você tem que cobrar dentro da rede de 20, 30 pessoas. 2, 3 podem fazer o que você quer e outros tantos não. E quando você tem um só para cobrar, o resultado é melhor. Então, tem que adequar a administração pública. Não estou dizendo aqueles que são do chamado Zé do Contra vão falar assim, o Jorge está falando em privatizar. Não estou falando em privatizar. Estou falando que determinados serviços não tem mais a necessidade do município exercer num custo extremamente alto. Você pode terceirizar e cobrar a qualidade do terceirizado. Penso dessa maneira. É complicada a situação da nossa saúde, mas não é impossível de ser resolvida. Agora a gente está se aproximando de 1 hora de episódio. Queria fazer a minha última pergunta. E eu queria perguntar sobre o seu projeto pessoal, né? Que ano passado foi o livro, né? Uhum. Que é o Nem Tudo Que Sei Devo Contar. E assim, eu sempre falo sempre quando eu falo do seu livro, porque assim, eu fui lá no lançamento e tal, e eu sou muito jovem, eu tenho 19 anos, então eu não tenho uma visão de Friburgo muito ampla, principalmente da década de 80, de 90.
que é um tempo que você sabe como ninguém. Então eu fiquei muito grato de poder ter a oportunidade de, por meio de um livro, conhecer mais a história política de Friburgo, porque assim como qualquer outro assunto, para poder opinar e poder decidir o que vai fazer, precisa saber o que já aconteceu, o que já foi feito. E eu vejo que o povo friburguense, principalmente a minha geração, a geração do Iago, talvez, e a do João também, tem muito pouco conhecimento em relação ao que Friburgo já foi no passado, ou então aos projetos políticos que Friburgo já teve e como a gente chegou até aqui, né? Porque quais foram os fatores que nos fizeram chegar até esse momento? E eu acho que isso é muito prejudicial para o exercício da cidadania. Você desconhecer o passado te faz não saber o que fazer no futuro. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente do que foi o seu projeto, né, do livro, e talvez também citar uma parte muito engraçada do seu livro, engraçada e curiosa ao mesmo tempo, são as aleatoriedades, os fatos atípicos, engraçados que aconteciam na época, como aquela vez Reza a lenda, né? Reza a lenda, exatamente. Então, talvez falar um pouco do seu livro, falar do que você propôs nele, qual é a sua proposta em escrever, e se você já tem planejamento aí para lançar o segundo livro, porque tenho certeza que assim como eu, muita gente deve ter ficado com um gostinho de quero mais ao ler essa obra, que apesar de breve, ela é muito esclarecedora e muito rica em detalhes, principalmente para os jovens e para quem quer conhecer mais da sua história e da história de Friburgo nas últimas décadas. Então, por favor. Eu agradeço as suas palavras. O livro, eu sempre pensei em registrar essas passagens até o final do século XX. Nós vivemos o fim da ditadura militar e o início da redemocratização do país, a mudança de pensamento na cidade de Nova Friburgo, a distribuição de renda, e foi um tempo muito, muito produtivo e excelente para Nova Friburgo nas diversas administrações. O que eu relato no livro foi todo o caminho que eu vivi e tive a oportunidade de participar até o final do século XX. Era um projeto que eu já tinha há muito tempo e tive o incentivo da professora Márcia Machado, que é a diretora da biblioteca da Secretaria Municipal de Educação. Ela faz a gestão de 58 salas de leitura do município e ela me incentivou muito nesse trabalho. E nós começamos a separar um material que a minha irmã tinha guardado, minha irmã, professora Celi, ela guardava tudo relativo à nossa passagem pela prefeitura e pela vida pública. E isso nos ajudou muito na elaboração do livro, que eu te agradeço aí pela sua análise. Isso nos incentiva a continuar. Eu estou trabalhando agora na captação de material para fazer seria a segunda parte do livro, já contando de 2001 até os dias atuais. Com certeza será um avanço naquela situação, com um olhar até... porque desse século XXI, principalmente a partir de 2011, eu não tive mais exercício político, não exerci nenhum mandato. E a visão que a gente tem é diferente. Você está olhando o quadro de longe. Então, você fica mais crítico do que quando está participando. Então, eu estou trabalhando nessa segunda parte, nesse segundo volume aí dessa história, e pretendo em breve lançar, se Deus quiser. Digo a você que eu vou ter que ter um bom advogado, porque vai ser muito polêmico. O que nós estamos escolhendo é muito polêmico e muitas pessoas podem sentir-se incomodadas, mas a história não pode ter incômodo, alguém tem que contar. Não é? Se os fatos aconteceram, eles estarão, sem sombra de dúvidas, nesse próximo volume, que, se Deus me der saúde e ânimo e vontade para continuar, vontade que eu tenho, que estou nessa pesquisa, com certeza daqui a um tempo, se Deus quiser, nós estaremos lançando
esse outro volume. Quero parabenizar vocês aqui por esse trabalho tão bacana, por esse interesse pela história de Nova, porque uma vez eu participei de uma entrevista, até um articulista aí importante no principal jornal da cidade participou de uma entrevista em que eu estava, e eu fiquei preocupado quando ele disse que não tem que olhar pelo retrovisor. Bom, nem dirigindo um automóvel você deixa de olhar pelo retrovisor, né? Então, se você não olhar para trás, não olhar aquilo que... Porque Nova Friburgo não é obra de uma pessoa só, né? Existem fatos e relatos que precisam passar de geração em geração para que não sejam esquecidos. Eu lamento muito, por exemplo, que muitas pessoas não lembrem e não contem a história de prefeitos importantes que nós tivemos aqui, como o doutor Amâncio Azevedo, o doutor Feliciano Costa, o doutor César Guinle, o prefeito Dante Laginestra, que foi tão importante na década de 40. O prefeito Dante Laginestra teve uma visão à frente do próprio tempo, a visão que existia em Nova Friburgo, quando ele construiu a adutora do Debossan, a captação de água. O prefeito Dante Laginestra fez desapropriação da Mata Atlântica, de uma área de 200 alqueires, que está lá preservada até hoje. Veja isso, há quase 80 anos atrás, vocês podem imaginar o que seria isso, se aquela área não tivesse sido desapropriada e preservada, a situação que nós teríamos. Quer dizer, são visões de pessoas à frente do próprio tempo que a história tem que registrar. Então, parabéns a vocês que têm interesse nisso e pesquisem e procurem saber. Grandes prefeitos, grandes vereadores, grandes deputados, grandes políticos passaram pela história de Nova Friburgo. E Nova Friburgo só chegou ao que é hoje pela atuação dessas pessoas. Então, eu agradeço o carinho e me dar essa oportunidade, eu que sou da velha guarda, de poder conversar com Nova Friburgo. E vou dizer uma coisa para vocês, vou estar sempre à disposição. Sempre que precisarem, entenderem que é interessante a minha palavra, estarei aqui. Parabéns a vocês, forte abraço, que Nova Friburgo continue a sua caminhada e que alguém consiga colocá-la nos trilhos novamente. Jorge, você sabe que eu tenho um grande carinho por você, ainda mais que o meu pai... A recíproca é verdadeira, amigo. O carinho muito grande por você, ainda mais que meu pai, saudoso Riberto, que Deus o tenha, era um grande eleitor do senhor. Depois eu tive a honra de virar seu amigo. Lembro da vez que você foi candidato a prefeito, em 2012, você esteve lá na sede, e a gente ali teve uma troca de ideias muito boa. Sempre você teve um carinho enorme por mim, e ainda a única coisa que você me deve é poder autografar o livro, porque eu não pude estar no dia do lançamento, eu estava em campo, quanto do meu trabalho. Fiquei muito triste de não poder estar no lançamento, mas pode ter certeza que no segundo aí eu vou estar presente aí nesse lançamento. E assim, Jorge, é uma coisa que assim, a gente olha para a tua história e só fazendo um adendo que você falou assim que não se pode olhar para o retrovisor. Eu acho que eu vou fazer uma curiosidade. Quando a gente dirige, a gente tem várias coisas no carro, né? Para-brisa ali, retrovisor de dentro, os de fora. Quando você precisa trocar de faixa para não ter um acidente, você tem que olhar para os retrovisores. Você não pode ficar governando só olhando para trás, porque pode causar um acidente. Mas o retrovisor ele é constante para a gente evitar erros ou também acertar, principalmente quando você tem uma cidade e você tem pessoas que estão preocupadas com o seu futuro. Você tem que olhar para o retrovisor sim, até para evitar os erros ou os acertos que tiveram, seja quem for. E eu acho que essa pontuação dos ex-prefeitos que Friburgo teve, eu acho que isso a gente tem que resgatar. Acho que Friburgo ficou muitos anos naquela linha só Paulo Heródoto, e esqueceu de Amâncio, esqueceu de Dante Laginestra, esqueceu de César Guinle, essas pessoas que você citou, e que tiveram uma importante... escreveram um importante capítulo na história
da política e também da estrutura que Friburgo é hoje. E assim, é uma coisa que agora é mais pro lado pessoal, né? Você é um grande homem público. Você mesmo falou que saiu ali da linha política em 2011. E você até logo depois ganhou, logo depois a vida te colocou mesmo em só ficar olhando a política. Tanto que você faz com maestria os comentários lá na boca da galera, que assim, é muito importante esses seus pitacos para a formação de opinião dos nossos cidadãos. E você foi um grande secretário de educação, você mesmo citou várias realizações durante o seu mandato, e também foi um grande presidente da Câmara. A única coisa que eu vou te perguntar em relação a isso é se você fica triste de não ter sido prefeito de Friburgo, ou se você acha que a história mesmo fez você ficar nos bastidores, ficar no legislativo, ou você acha que esse sonho de você ser prefeito ainda é algo que pode ser realizado, ou você acha que já contribuiu? O que você acha em relação a isso? E desde já agradecer ao João, ao Luiz por esse projeto, agradecer a você que ouve a gente, e até o próximo episódio. Deixa aqui a minha colocação de hoje aqui. Tá bom? E, Jorge, mais uma vez, obrigado, amigo. Eu que agradeço as suas palavras, o seu convite aí. Participar com vocês é uma honra muito grande. Saudades aí de seu pai, figura maravilhosa. E te agradecer também aquela oportunidade de ter comparecido à escola, fazer aquela palestra. E eu digo o seguinte, eu não fiquei triste de não ser prefeito de Friburgo, não. Eu apresentei uma proposta diferente, eu não tinha apoio financeiro, eu não tinha um grupo político forte, mas eu contribuí. Eu não tenho sonhos políticos mais, entendo que a visão do eleitor hoje é diferente do que eu penso. Então, não dá para você ficar batendo numa tecla, tirando um som que a pessoa não quer ouvir aquele som. Então, as pessoas hoje, como você disse aí, como vocês são interessados na história política de Friburgo, a maioria das pessoas não é. Então, quem decide é a maioria. A gente tem que respeitar a vontade do eleitor. E o eleitor não tem esse carinho mais com a gente, não tem mais essa visão que nós temos sobre Nova Friburgo. Tem outra visão, está aí o resultado. O resultado é essa mediocridade a cada eleição. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, as pessoas chegam para mim e falam, mas a Câmara Municipal é muito ruim. Aí eu uso uma frase do Dr. Ulisses Guimarães, se essa está ruim, espere a próxima. E você vai observando que, ao longo do tempo, a representação política vai piorando. Isso é ruim. Mas as pessoas que votam, os eleitores que votam, quem faz política é o eleitor, a Câmara Municipal ela é o retrato da sociedade no dia da eleição. Se você olhar essa Câmara que está ali, ela representa a sociedade de Nova Friburgo no dia da eleição. A sociedade pensava daquela forma. Não quer dizer que tem que pensar hoje da mesma forma, mas naquele momento pensava assim. Ali está o retrato da sociedade friburguense. E a próxima Câmara também vai ser o retrato da sociedade no período eleitoral. Então, eu não tenho mágoa nem reclamar, a vida tem sido muito generosa comigo. Eu só tenho a agradecer a minha carreira profissional, agradecer a minha carreira política, agradecer até os erros que eu cometi, que servem de exemplo para que não sejam cometidos novamente, e olhar Friburgo com carinho, com poder conversar com vocês e expor as minhas ideias, a minha experiência, o meu passado, o que eu vivi, é tão bom, é tão gratificante, que eu entendo que eu não preciso mais me expor a uma campanha política, até porque eu já cumpri a minha parte e fico torcendo para que o Friburgo possa ter um caminho diferente,
que os candidatos que venham tenham amor à cidade, acima de tudo amor, e que tenham um interesse coletivo maior do que o individual. Eu não vejo, por exemplo, como nós tínhamos antigamente, um vereador subir a tribuna da Câmara, e fazer a defesa do governo. Eu não vejo. Eu só vejo acordos de bastidores. O prefeito tem a maioria, mas tem por quê? É pelo projeto dele ou pelas questões que ele pode ceder lá na composição da sua base? Tem um escritor, tem um jornalista que tem um site importante, que tem uma participação importante, que escreve na revista Veja, que ele diz que a maioria dos governos não tem base aliada, tem base alugada. Isso é muito triste. A base aliada, ela é aliada por um projeto. A base alugada, o nome já diz, né, amigos? É isso aí, obrigado pela participação. Bom domingo para vocês aí, bom mês de maio, viva Nova Friburgo. E vamos guardar essa frase aí, vamos brigar por ela. Nada nos une mais do que o amor a Nova Friburgo, não é verdade? Perfeito, Jorge. Também queria agradecer aqui a sua presença, também quero deixar aqui o meu reconhecimento pela pessoa que você é, a sua trajetória com relação a Friburgo, e eu coaduno com a opinião de vocês de que a gente deve sim reconhecer a nossa história, a gente deve saber quem foram as pessoas que contribuíram com essa linda história de Friburgo, o que elas fizeram, e também conhecer a história até para não repetir os erros do passado, né? E, Jorge, como minha última pergunta aqui, esse ano a gente vai ter a eleição e eu queria saber de você como é que você avalia o cenário, quais você acha que serão os grandes desafios para o próximo governante que vier a assumir e se você acha que Friburgo pode sim ter um futuro diferente do que o presente nos mostra. Eu tenho muita esperança de um futuro bem melhor do que esse. A análise que eu faço do quadro político é que a sucessão municipal para o executivo, ela está em aberto, completamente em aberto. Nós não temos um nome forte que venha agregar, assim, que saia numa preferência muito grande do eleitorado. Então, a maioria dos nomes que são falados estão no jogo, tem chance, vai depender da campanha política, vai depender aí do calendário eleitoral, dessa questão de se vencer essa pandemia, e eu espero sinceramente que apareça um candidato, que o povo saiba escolher alguém que pense que seja tudo diferente do que foi feito nesse século XXI até agora, que nós tenhamos uma cidade com planejamento, porque é uma cidade não para agradar grupos, uma administração não para agradar grupos, uma administração corajosa para tomar medidas que vão ser amargas e tem que ser, não é? Porque toda correção que você faz, você vai desagradar, mas o resultado vai aparecer lá na frente. Então, o prefeito que assumir tem que pensar dessa maneira. Nós estamos caminhando para uma situação muito difícil em Nova Friburgo. Essa situação precisa ter uma correção, e essa correção vai ter dores, vai ter, como diz a Bíblia, ranger de dentes, não é? Nós vamos ter isso. Agora, o prefeito tem que ter coragem, acima de tudo, de fazer as mudanças que são necessárias. Essas mudanças são todas na mobilidade urbana, são muitas na mobilidade urbana, na educação, na saúde, na questão do meio ambiente, na questão do licenciamento, principalmente de novos investimentos imobiliários, tanto residenciais quanto comerciais, a questão do enfrentamento das concessões, todas elas precisam de uma auditoria, precisam de uma coisa séria. Essa questão do transporte escolar aqui em Nova Friburgo, que tem uma empresa que já até mudou de nome, envolvida aí, já teve até condenação, aí muda de nome, tira um sócio, bota outro, e a coisa continua. Isso precisa passar por uma auditoria muito séria. Friburgo precisa voltar aos trilhos. E só vai voltar aos trilhos um prefeito corajoso.
prefeito que não vem atender interesses particulares, mas que olhe o interesse maior da população. E isso é complicado.